Como você e seu namorado se conheceram? A gente comentar o nosso nome, de onde é que a gente é e tudo. Ele viu que eu era de Minas, esperando que eu iria trabalhar com sobrancelha igual eu trabalho hoje. Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês um maquia e fala, um maquia e responde. Eu vou me maquiar aqui junto com vocês, vou fazer uma maquiagem, por isso que eu estou de cara limpa. E também vou responder algumas perguntas que vocês deixaram lá no Instagram, na caixinha de perguntas que eu abri há um tempinho atrás. E só hoje eu tive tempo de conseguir responder vocês, mas ainda é tempo, né? E eu gostei bastante das perguntas, então vou me maquiando e respondendo. E vamos lá começar a maquiagem e responder as perguntas. Bom, eu já estou com o meu rosto lavado, tá? E já passei hidratante também. Então agora eu vou começar aplicando o protetor solar da Bioré, que é o meu preferido, que todo mundo já sabe, eu amo esse protetor. E vamos lá responder as perguntas. Peguei aqui o celular da minha mãe para eu poder conseguir responder, porque para quem não sabe, eu gravo com o celular. E a primeira pergunta foi da 038 Maria.85. Como você e seu namorado se conheceram? Eu gostei bastante dessa pergunta. Muita gente me pergunta, né, como que foi que eu conheci o Kaique. E, gente, eu conheci o Kaique pela internet. Acreditem se quiser, eu conheci ele pelo Instagram. Nós nos conhecemos pelo Instagram por um post do Augusto Olivieri. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar do Augusto Olivieri. Ele fala sobre relacionamentos e tudo mais. E aí tem um post que ele faz com uma certa frequência, né? E aí é pra gente comentar o nosso nome, de onde é que a gente é e tudo mais. E para as pessoas, né, que estiverem procurando também alguém, né, algum parceiro, né, e tudo mais, às vezes encontrar. E basicamente foi assim que eu conheci o Kaique, foi por este post. E aí ele me mandou mensagem. Gente, não vou ficar falando muito produto que eu vou usar. Por quê? Porque senão eu vou me confundir no que eu tô contando, tá? Mas aí ele me mandou mensagem, ele curtiu meu comentário, ele começou a me seguir e aí eu comecei a seguir ele também. E aí a gente começou a conversar e foi se conhecendo. Foi assim que a gente se conheceu. É uma história assim bem diferente, né? Eu nunca pensei assim que fosse ser possível dar certo me relacionar com uma pessoa à distância, ainda mais tão longe. Ele viu que eu era de Minas, viu que eu era mineira, e mesmo assim ele quis, né, alguma coisa. Se eu estivesse no lugar dele, eu não sei se valeria a pena o investimento, né, de uma pessoa de um outro estado. Mas ainda bem que ele investiu. E depois, se vocês quiserem, eu posso contar. Eu tenho vontade de contar com ele, não sei se ele vai querer, né? Mas assim, mais profundamente, como que foi a saga pra ele vir me conhecer, gente? Porque, pra quem não sabe, eu sou de Minas e ele é do estado de São Paulo. Ele mora no interior de São Paulo. Ou seja, um pouco longe, né? E aí foi uma saga pra ele vir pra cá, né, pra minha cidade. Foi engraçado e desafiador pra ele, né? Se tiver algum comentário aí de alguém querendo saber a história, eu conto depois, né? Eu vejo quando a gente estiver junto, né? Eu vejo com ele se ele topa contar essa história junto comigo. Porque é muito bom ele contar, né, a parte dele. Tô passando agora um corretivo aqui na olheira, porque esses dias a olheira está bem grande. E agora eu vou aplicar um corretivo para dar uma iluminada. Uma iluminadinha. Bora lá para a segunda pergunta. A segunda pergunta foi da Vic20. Você vive a castidade no seu namoro? Foi uma pergunta assim que eu até me impressionei, porque eu não pensei que alguém iria perguntar isso, né? E sim, a gente busca viver a castidade no namoro. Também pretendemos viver a castidade também no casamento, né? Por quê? Porque a virtude da castidade, ela não é só uma virtude
para ser vivida no namoro, mas é uma virtude para ser vivida durante toda a vida, né? Mesmo que a gente não esteja namorando, a gente deve viver a virtude da castidade, que é estar aberto ao amor, né? Não olhar para a pessoa somente como um objeto de desejo, como um objeto, mas olhar para a pessoa como um todo, como uma alma acima de tudo, né? Uma alma a ser respeitada, a ser preservada. E a gente busca, eu e o Kaique, vivermos isso no nosso relacionamento. Eu acredito que a gente tenha uma vantagem em relação a isso, por conta que a gente vive, a gente namora à distância. Acaba que a gente tem, né? Tipo assim, a gente consegue conversar mais sem ter tanto aquele contato físico. A gente conversa muito, a gente fala muito, conhece muito um do outro. E talvez se a gente tivesse já começado o nosso namoro morando, sei lá, na mesma cidade, talvez poderia ser um pouco mais difícil, né? Não impossível, porque não é impossível, mas que a castidade não é só não fazer sexo, né? Eu gostaria de colocar isso para quem não conhece sobre a castidade, para quem é católico, mas não sabe como viver, ou para quem caiu aqui de paraquedas. A castidade, ela vem da virtude da temperança. Inclusive, eu estava até lendo ontem sobre essa virtude, né? Ela vem da virtude da temperança. E a temperança é saber utilizar os prazeres da maneira certa, no tempo certo, né? E para tudo debaixo do céu tem o seu tempo. Há tempo para plantar e há tempo para colher. E no namoro, a gente tem esse tempo de plantar, esse tempo de plantio. O que é esse tempo de plantio? É o tempo de conhecimento, né, um do outro, é o tempo de a gente ter realmente ali uma amizade verdadeira, uma amizade profunda, a gente conhecer os gostos um do outro, a gente se preparar para o casamento. O casamento é o tempo de colheita, né, que a gente vai ter a plena ali certeza de que nós estamos prontos mesmo para assumir uma família, para assumir os filhos, que é a consequência e o respeito também, né, um pelo outro. Vamos então agora para a nossa terceira pergunta. Quem perguntou foi a Gabriela Alves. O que fez quando se sentia perdida em relação ao começo de profissão, por exemplo? Então, Gabriela, eu não sei se eu já contei para vocês sobre a minha história, né, assim, em relação à minha profissão, mas sempre foi algo que eu sempre quis, né, eu sempre quis trabalhar com a área da beleza, principalmente com maquiagem, que foi algo que eu sempre gostei. Antes mesmo, assim, de eu terminar o ensino médio, eu já fazia algumas maquiagens, cobrava muito barato na maquiagem. Eu cobrava, pra vocês terem uma noção, eu cobrava R$20. R$20 não paga nenhuma base, né? Mas eu cobrava R$20 e eu sempre quis. Só que o meu medo era de não conseguir sobreviver nessa profissão. Minha mãe também, né? Eu entendo a preocupação dela. Ela preocupava muito comigo em relação a isso, de não fazer nenhuma faculdade. Eu até pensei em fazer estética, tanto que eu fui morar em Montes Claros. E lá eu até fiz o vestibular para poder fazer a faculdade de estética, só que eu consegui uma bolsa que não foi uma bolsa tão alta. E minha mãe estava fazendo tratamento de saúde, então não teria como eu fazer essa faculdade no momento. Então eu fui fazer os cursos, né, avulsos, cursos de maquiador, fazendo, mas assim, minha mãe nunca foi aquela assim, nossa, minha filha vai ser maquiadora, sabe? Ela sempre falava assim, não, você tá fazendo o curso agora pra você conseguir ganhar um dinheirinho, mas você tem que fazer uma faculdade, né? Sempre tem que ter um plano B, minha mãe sempre falava isso comigo. Ela sempre ficava assim, meio receosa em relação a isso e tudo mais. E aí acabou que quando eu vi, nossa, eu derramei o pó aqui tudo na minha roupa. Acabou que com o tempo eu voltei pra cá, pra minha cidade, e eu fui começando a ser mais reconhecida, né, através da minha profissão. Eu acho que ela foi enxergando, eu também conversei muito com ela, já teve vezes assim até de eu chorar, porque eu não queria fazer outra coisa, né? Eu sou muito assim, quando eu coloco uma coisa na cabeça, é difícil de alguém tirar essa coisa da minha cabeça. Eu sempre acreditei, sabe, gente? Eu acredito que, assim, a profissão é óbvio que você tem que fazer algo que te dê renda, né? Sobrancelha também, eu fiz o curso lá em Montes Claros também, mas nunca foi uma coisa assim, eu não tava esperando que eu iria trabalhar com sobrancelha igual eu trabalho hoje. O que realmente me proporcionou
reformar o meu estúdio não foi a maquiagem, foi a sobrancelha. E assim, foi muito, eu já sabia o que eu queria, mas eu fui descobrindo aos poucos. E quando eu nunca me senti perdida em relação ao que eu queria, mas assim, se daria certo ou não, né? Mas eu sempre entreguei muito pra Deus, entreguei muito nas mãos de Deus mesmo, assim, o meu futuro, aquilo que Ele queria pra mim. Eu lembro quando eu tava morando ainda lá em Montes Claros, foi bem na época da pandemia que eu tava morando lá, eu pedia pra Deus, Deus, me dá um emprego, porque eu queria ter dinheiro, né, pra conseguir comprar as minhas coisas. E minha mãe fazendo tratamento, então ela não podia ficar me dando, ainda mais essas coisas de beleza, né, e tudo mais, que são luxos, né, não são coisas essenciais, assim, extremamente necessárias, assim, pra sobrevivência humana. E Ele me deu no tempo certo. Ele me deu. Depois que eu vim pra cá, as coisas foram fluindo assim tão bem que eu não me senti perdida, sabe? Em relação à minha profissão, assim, eu nunca me senti perdida, assim, de saber, tipo, eu não sei o que eu vou fazer, não sei com o que eu vou trabalhar. Eu sempre quis isso. Então, em relação a isso, nunca me senti perdida. Em relação a outras coisas da minha vida, eu sempre busquei pedir a Deus, sempre ter um diálogo ali com Deus, de buscar saber o que Ele quer pra mim, porque às vezes a gente não sabe o que a gente quer, mas Deus sabe e Ele já tem preparado, assim, pra todos nós, independente se você acredita em Deus ou não, Ele já tem preparado pra todos nós aquilo que Ele quer pra gente. Basta a gente querer estar perto dele pra ir descobrindo, né? E a cada dia ele vai nos mostrando mesmo qual é a vontade dele na nossa vida. Vamos lá para a próxima pergunta. Minha amiga Ívila comentou, ela colocou assim: Ti, conta sua experiência namorando à distância. E um pouco de como vocês se conheceram também. Um pouco de como a gente se conheceu eu já contei, né? Na outra pergunta. Mas ela perguntou aqui como que tá sendo a minha experiência namorando à distância. Então, gente, como eu falei, eu moro em Minas, né, Minas Gerais, extremo norte de Minas Gerais, e o Kaique, ele mora no interior de São Paulo. Desde o início eu já sabia que a gente iria, se a gente fosse namorar, a gente iria namorar à distância, pelo menos por enquanto, né? Eu acho assim, que o namoro à distância, ele precisa de muita confiança de ambas as partes, em quem a gente assumiu, né, um relacionamento, precisa ter confiança. A pessoa precisa passar, você precisa sentir confiança. E o Kaique, ele me passa muita confiança. Então, assim, essas dores de cabeça eu não tenho, né, de medo. Será se ele tá me traindo? Será se isso? Será se aquilo? Outra coisa também que me fez ter muita paz foi, assim, conhecer muito ele, sabe? A gente conversa muito. Ele também é da mesma religião que a minha, que é uma coisa que eu não abro mão. E a gente tem uma vida de oração juntos, mesmo à distância. A gente reza o texto todos os dias. E às vezes a gente conversa muito sobre isso, de que essa oração, ela tem nos sustentado muito em vários momentos. Porque tem momentos que, principalmente eu, assim, eu tô mais querer estar perto, né? Quando a gente ama, como diz o padre Paulo Ricardo, a gente quer estar perto da pessoa amada, né? A gente sempre quer estar perto da pessoa amada. E tem alguns momentos, né? Tem alguns momentos que a gente quer estar mais próximo um do outro, quer viver momentos juntos, né? Fazer coisas que um casal que mora na mesma cidade tem a oportunidade de fazer com uma certa frequência. Eu e ele não temos essa oportunidade, então essa parte é uma parte que é difícil. Não vou mentir pra vocês que tem dias que eu tô com saudade mesmo, sentindo falta dele. Fora que também a minha rotina é corrida, a rotina do Kaique é corrida também, o trabalho dele, ele trabalha e estuda. Então tem dias que eu quero mais atenção dele e às vezes ele não consegue me dar tanta atenção. Ou vice-versa, às vezes eu também não tô conseguindo dar tanta atenção. Às vezes a gente reza o texto e eu durmo no meio do texto, eu tô com tanto sono, tô tão cansada que a gente não consegue conversar tanto. Mas eu acho que vai muito de você querer estar próximo da pessoa mesmo à distância. Esses tempos eu até conversava com uma amiga que também namora à distância e a gente conversando sobre isso. E não é com qualquer pessoa que vai dar certo namorar à distância.
a gente também tem que querer diminuir essa distância o mais rápido que der. O mais rápido que tiver dentro das condições, é importante que a gente queira diminuir essa distância. Não é uma coisa assim que a gente quer, nossa, não, eu escolho namorar à distância. Não, não é isso. Mas eu acho que tem sido uma experiência boa em alguns aspectos, como por exemplo a castidade, que a gente tem vivido de uma forma mais tranquila. Também ele se faz muito presente, conversando chamada de vídeo, mas também tem sido uma experiência desafiadora. No momento, a gente sempre conversa sobre isso, é a nossa cruz, né? Porque não é algo bom você tá longe, né? E a gente se conheceu, como eu falei, pela internet, através do Instagram. Eu estava, assim, zero esperança de que a gente ia ter alguma coisa de verdade. Eu tava, tipo assim, vou conversar com esse menino aí, mas eu vou conversar com ele só porque eu tô sem nada pra fazer, entendeu? Tipo assim, não vai dar em nada. Até porque ele mora muito longe, ele não vai vir. E ele veio. Me surpreendeu muito, muito, muito. Mas depois, se vocês quiserem, eu conto a história, assim, mais completinha. Vamos, então, agora para a próxima pergunta. A próxima pergunta também é da Ívila. Ívila comentou 2 vezes aqui. Como você consegue alinhar a vida na igreja com os trabalhos e estudo e cuidado pessoal? O que acontece? Para quem não sabe, eu trabalho, né? Sou designer de sobrancelhas. Eu também tenho um canal no YouTube, né? Que eu assumi essa responsabilidade. Também o grupo de jovens, eu sou, junto com a minha amiga Maiara, eu sou coordenadora do grupo de jovens. A gente também canta na igreja, tem o meu namoro, entre outras coisas, né? Cuidado pessoal, como ela colocou lá na caixinha de perguntas, né? E assim, gente, basicamente é organização. Se você não tem uma organização, se você não faz um planejamento da sua semana, dos seus horários, colocando mesmo no papel, eu só funciono se eu anotar no papel aquilo que eu tenho pra fazer, anotar os meus compromissos da semana. E é claro que assim, às vezes a gente não vai dar conta de tudo, né? Às vezes eu deixo a desejar, mas eu tento sempre colocar na ponta do papel mesmo, separar um tempo e conhecendo assim os meus horários, né? E planejamento. É basicamente isso que eu faço. Tem semanas que eu dou mais atenção ao meu trabalho, eu preciso dar mais atenção ao meu trabalho. Por exemplo, semana passada eu não gravei o vídeo, não gravei nenhum vídeo, não postei nenhum vídeo no canal. E o meu trabalho estava exigindo mais sobre a minha vida de oração também. Eu tive que fazer algumas mudanças nos horários que eu faço a minha meditação. Eu não deixo de fazer, porque tudo tem sua prioridade. A gente não pode simplesmente deixar de fazer, mas mudar os horários para ficar mais adaptado. Às vezes eu preciso dar mais atenção a algumas áreas, mas que isso é temporário, que depois eu vou conseguir, né, voltar à minha rotina. Sobre cuidado pessoal, eu gosto de fazer mais no final de semana. Eu busco sempre planejar a minha semana. Então eu planejo as minhas obrigações, eu planejo aquilo que eu vou fazer e busco cumprir, né, com esse planejado. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Com o grupo de jovens a mesma coisa, ainda bem que eu tenho minha amiga Maiara, que me ajuda muito. Meu namoro também, a gente tem o compromisso fixo, né? Todos os dias de rezar o texto. A minha prioridade primeira é com Deus, a minha vida com Deus em primeiro lugar, depois a minha família, né? Então as pessoas que eu amo, as pessoas que estão no meu ciclo mais próximo, são os meus pais, a minha irmã, o meu namorado. Em terceiro lugar, o meu trabalho, que eu tenho que dedicar ali mesmo. Em quarto lugar, os meus estudos, a minha vida social e por assim vai. Então, tudo isso tem que estar no seu devido lugar para a gente conseguir viver uma vida com sentido, que realmente a gente tá vivendo ali, não só deixa a vida me levar. E a gente vai chegar no fim dela e vai olhar e falar assim, nossa, eu realmente gastei a minha vida com aquilo que eu precisaria gastar, utilizei do meu tempo para poder servir aos outros com uma palavra de afeto, com o meu trabalho, com aquelas pessoas que Deus colocou mais próximo de mim, né? Ainda estou aprendendo a alinhar, não estou perfeita. Questão de assim, ser perfeita, né? Tipo assim, de conseguir fazer tudo perfeitamente e sair tudo maravilhosamente bem e perfeito, é uma coisa que a gente só vai conseguir quando a gente estiver assim perto de morrer. Eu acredito nisso, sabe? A gente sempre tem que estar se policiando, fazendo um exame de consciência para saber realmente aquilo que eu preciso melhorar. E
vocês podem ter certeza que eu vou sempre ter algo para melhorar. Nunca vou estar pronta e acabada. Não consigo fazer tudo perfeitamente. Alguma coisinha ainda tenho que melhorar. E, enfim, é isso, gente. Respondendo aqui a última pergunta, que foi da Sofia. A Sofia colocou assim: oi, me dá dicas de como ter uma rotina mais saudável. Sofia, eu não sou a melhor pessoa para dar dicas de ter vida saudável. Mas assim, eu acho que você pode apostar pelo básico, né? Fazer exercício físico, dependendo da sua necessidade. E falo exercício físico não somente ir para academia, mas pode ser uma caminhada, uma corrida. Uma alimentação saudável, eu acho que é você comer de tudo, né? Verdura, legumes, diminuir, né, assim, um pouco mais a massa, o carboidrato, tomar bastante água. É isso. Bom, o que eu sei de ter uma vida saudável é isso. Aí você vai me perguntar, você vive uma vida saudável? Eu tento, mas assim, na maioria das vezes eu não consigo. Eu sou bem displicente em relação a exercício físico, eu não faço com a frequência que eu deveria fazer. Minha alimentação não é tão ruim, mas porém, eu amo comer doce. Às vezes me esqueço bastante de tomar água, inclusive vou até pegar meu copo de água aqui. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das respostas, ter respondido aí, ter tirado as dúvidas de vocês. Um beijo. Não esquece de clicar no gostei, de deixar seu comentário, de compartilhar com uma amiga. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.